Senhoras e senhores, meninos e meninas, hoje você está sendo convidado para a nossa tenda de circo para dar testemunho a uma história desvairada, dolorosa, contada em 4 atos: nascimento, vida, morte e mais morte. Era uma vez, não há muito tempo, um menino incomum que nasceu em Pittsburgh, Pensilvânia. Esse menino entrou para o circo. Ele era um jovem bom que mais tarde se tornou um monstro da vida real e um assassino a sangue frio. Se você quiser ouvir todos os detalhes horríveis, basta pegar a pipoca, colocar uma moeda no pote e se acomodar nos assentos da primeira fila para ver a mais estranha história sobre o assassino Greg Stiles Jr., também conhecido como Menino Lagosta. Fala aí, meu povão, como é que vocês estão hoje nessa sexta-feira de primavera, chuvosa pelo menos aqui? Hoje eu vim trazer uma história bem bizarra de um personagem real que talvez muitos de vocês já tenham ouvido falar, que é o Menino Lagosta. E hoje eu vou contar, sim, toda a história, desde o nascimento até seus crimes brutais. Gente, o Greg, que é o Menino Lagosta, tem as mãozinhas iguais a de uma lagosta, sabe? Assim, daí a gente pensa, como é que ele conseguiu matar com aquelas mãozinhas de gancho? Bem, hoje você vai saber como tudo aconteceu, mas antes, se inscreva aqui no nosso super canal e deixe seu like, que juntos faremos o nosso canal crescer. Bora lá? Eu vou pro caso, você já deixa o like aí, tá bom? Então vamos ao caso. Greg Stiles Jr. nasceu em Pittsburgh no dia 26 de junho de 1937, como quarto filho de Greg F. Stiles e sua esposa Edna. Ele nasceu com mãos em forma de pinça e pernas de nadadeira. O nome científico para essa condição incomum é ectrodactilia, pela qual os dedos das mãos ou dos pés são fundidos. De acordo com o pai do menino, que também tinha a mesma condição que ele, a família Stiles tinha uma longa história de ectrodactilia desde 1840, pois essa condição é transmitida de pai para os filhos. Infelizmente, o caso de Greg Stiles Jr. era grave demais e não só afetou suas mãos, mas também seus pés e pernas, o que significava que ele não conseguiria andar. Durante grande parte da sua vida, ele foi um usuário de cadeira de rodas, mas também aprendeu a se arrastar pelo chão com a força da parte superior do seu corpo, deixando cada vez mais forte. Mas Greg não deixou sua deformidade o derrotar. Enquanto a maioria das pessoas via a condição como um obstáculo, ele transformou aquilo em algo positivo e ganhou uma boa vida como atração de circo. E aos 7 anos, sua vida no circo começou e ele era conhecido como Menino Lagosta. E o número de circo da família era conhecido como a Família Lagosta. A família era chamada de aberração, mas eles não se importavam. A família Lagosta foi um dos mais populares números dos festivais do início do século XX. Greg Jr. gostava da vida de circo e acabou aprendendo a escrever seu nome e até mesmo a atirar com uma arma. E lá no circo ele acabou se apaixonando por uma jovem que também trabalhava lá, e a menina por quem ele se apaixonou, que era Mary Teresa, havia fugido de casa para se juntar ao circo quando ela era adolescente em busca de uma vida melhor. Mary não tinha nenhuma deficiência física e não fazia parte de um número, ela era apenas membro da equipe. Fugida de casa aos 19 anos para escapar do incesto, mais tarde também sobreviveu a um casamento fracassado com um artista de circo abusivo. Ela viu além das condições de Greg e acabou se apaixonando por ele. E em 1958, o Menino Lagosta e Mary se casaram e juntos tiveram 2 filhas, Kathy e Donna. Kathy nasceu com ectrodactilia, mas Donna não. Conforme as crianças cresciam, tornou-se óbvio que Donna, a única criança sem a ectrodactilia, era a favorita do seu pai. Tudo parecia estar indo bem com a família, mas nos bastidores, Greg estava saindo dos trilhos. Talvez sua condição tenha causado algum impacto psicológico, mais em Greg do que qualquer um possa ter percebido.
e com isso ele começou a beber bastante, afogando-se no uísque. Seu alcoolismo tornou-se crônico e perigoso. Ele se tornou cada vez mais abusivo com sua esposa e filhos. Embora incapaz de andar, Greg podia rapidamente impulsionar-se através do chão para dar cabeçadas ou usar suas mãos em forma de garra para sufocar sua esposa Mary, pois ele tinha uma força absurda nos membros superiores. As agressões começaram a se tornar constantes. Sua esposa dizia que o uísque transformou seu marido de um homem de família atencioso em um bruto espancador. Não há dúvida de que o menino lagosta havia se transformado em um monstro, mas o pior ainda estava por vir. Depois de espancar Mary durante anos, Greg a expulsou de casa com as filhas. Ela foi trabalhar e viver com outro artista de circo chamado Harry Glenn Newman, que era na época o menor homem do mundo. Eles acabaram tendo um filho juntos e o bebê de Glenn era de tamanho normal, mas portador de deficiência mental. E mais tarde ele também se juntou ao espetáculo familiar, também conhecido como o Homem Cabeça Dura, já que seu talento residia em bater pregos em suas narinas. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Greg pediu o divórcio e ganhou a custódia de suas filhas Kathy e Donna, porque Mary não compareceu ao tribunal. Ele se casou pela segunda vez com Barbara Brown e juntos tiveram outro filho chamado Greg Style III, que também nasceu com ectrodactilia. Os anos passaram e já em 1978, o menino lagosta odiava tanto o mundo que ficava bêbado no palco e se aproximava dos visitantes do circo para assustá-los. Nesse mesmo ano, Donna, sua filha, já tinha 15 anos e se apaixonou por um estudante chamado Jack Lane. Greg, seu pai, odiava Jack, principalmente porque ele o chamava de aberração. Mas quando Jack pediu Donna em casamento, ela disse que sim. Seu pai não aprovava o casamento e Donna resolveu fugir para a casa da irmã de Jack. Depois ela ligou para o pai e do outro lado do telefone ela ouviu: "Se você não chegar em casa em 5 minutos, vou te dar uma surra e depois vou matar seu namorado." Donna ameaçou ir morar com Jack sem se casar se seu pai não desse sua bênção para que eles se casassem. Com isso, Greg pareceu recuar e disse que preferia que eles se casassem do que vivessem em pecado. A data do casamento foi marcada, mas dias antes do casamento, um amigo de Jack disse que viu Greg puxar uma arma do lado esquerdo de sua cadeira de rodas, apontá-la para Jack, sem ele ver e dizer: "Vou matá-lo antes que ele se case com a minha filha." E Greg começou a ameaçar a vida de Jack e até levou Donna a uma loja de penhores, onde ele comprou um revólver calibre 32, brincando, dizendo a ela que o usaria no Jack. Na véspera do casamento, Greg disse que queria falar em particular com seu futuro genro, e os dois entraram em um trailer e lá dentro Greg pegou a arma debaixo de uma almofada e atirou em Jack no peito. Quando Jack se virou para fugir, ele atirou novamente, dessa vez pelas costas. Jack tropeçou para fora do trailer em direção a Donna, que ficou em choque. O seu pai, psicótico, apareceu na porta do trailer e simplesmente sorria enquanto ela segurava seu noivo nos braços. Seu pai ainda disse: "Eu disse que o mataria." Donna amaldiçoou seu pai e nunca mais falou com ele. Quando Greg foi a julgamento pelo assassinato de Jack Lane em 1979, houve um frenesi na mídia. Durante seu julgamento, que incluiu amigos de circo como uma mulher barbada para depor como testemunha, Greg demonstrou zero remorso e admitiu abertamente sua culpa. Ele falou que não havia nenhuma maneira de mantê-lo preso, pois nenhuma prisão no país estava equipada para lidar com as suas deficiências. Ele também disse que confiná-lo à prisão seria um castigo cruel, pois já havia sido diagnosticado com cirrose hepática aguda, fruto de sua garrafa de uísque diária, e também estava com enfisema, resultado dos anos fumando diariamente 3 maços por dia. E foi bem isso: embora condenado por homicídio em 3º grau, ele foi solto e ficou em prisão domiciliar e condenado a 15 anos de liberdade condicional, conseguindo escapar literalmente de um homicídio. Ele voltou para casa, onde continuou submetendo a esposa Bárbara e o filho Greg III a mais de seus escandalosos ataques de embriaguez. E assim, conseguir evitar a prisão fez do menino lagosta ainda mais arrogante. Um dos argumentos usado por ele e a família foi: "Eu matei antes e me safei, por isso eu posso fazer de novo."
A antiga menina de seus olhos, Donna, tornou-se o foco de toda a sua raiva. Ele soube que ela estava grávida de 7 meses e deu um jeito de encontrá-la e empurrá-la com a cadeira de rodas, resultando em uma cesariana de emergência para dar à luz a sua filha. A filha de Donna nasceu e ela deu o nome de Misty. Ela nasceu sem pernas e ectrodactilia nas mãos, tornando-se oficialmente a 6ª geração da família a ter essa condição. Após ver a crueldade que Greg fez com a sua filha e todo o sofrimento que vinha vivendo ao lado desse homem, Barbara decidiu se divorciar. Mas após o divórcio, a sua primeira esposa Mary concordou inexplicavelmente em se casar novamente com ele, mesmo sabendo que ele era um bêbado brutal e abusador. Eles se casaram novamente em 1989 e mesmo tendo prometido que não beberia mais, Greg rapidamente voltou ao que sempre foi e 2 semanas mais tarde ele era o mesmo velho Greg. E em outubro de 1992, a família Stiles deixou a estrada após meses de turnê e se estabeleceu em seus alojamentos de inverno em Gibson, na Flórida, também conhecida como Showtown. O menino Lagosta estacionava sua cadeira de rodas no Showtown Bar e bebia por horas a fio, o que o tornava ainda mais abusivo. Ele costumava se deitar na cama zombando de sua família e sobre como ia matar a todos. Frequentemente abusava sexualmente de Mary, sufocava com suas garras ou com um travesseiro. Uma vez ele acordou com uma faca de açougueiro em sua garganta. Mary disse que a violência de seu marido só piorava. As surras que ele lhe dava regularmente e ao seu filho deficiente mental, Glenn, que era o filho do outro casamento, se tornaram cada vez mais violentas até que finalmente as coisas chegaram ao extremo numa noite de novembro de 1992. Mãe e filho decidiram que já tinham tido o suficiente e que algo drástico precisava ser feito para deter o reinado de terror do menino Lagosta. Apenas 3 anos após ela ter casado novamente com o menino Lagosta, Mary e seu filho Glenn bolaram um plano para se vingar do agressor, pagando a um vizinho para matá-lo. Com apenas 17 anos de idade, Chris Wint era um rapaz simples, mas um rapaz que tinha contatos com algumas gangues da cidade. Ele tinha um amigo que comprou para ele uma Colt semiautomática e Mary pagou $1.500 para matar seu marido. Depois que Mary se certificou que Greg estava sozinho, Chris entrou no trailer que ele estava e lá encontrou Greg sentado, assistindo TV e bebendo chá gelado. Chris então atirou várias vezes em Greg na parte de trás da cabeça e, aos 55 anos de idade, o menino Lagosta estava morto. Ele não poderia mais ferir sua esposa e seus filhos, mas, justa ou injustamente, os autores de seu assassinato teriam que pagar. Depois de falhar no polígrafo em um interrogatório policial, o filho de Mary, Glenn, falou tudo. Embora só tivesse um QI de 79, ele foi apontado como o mentor intelectual do assassinato. Glenn, Mary e o jovem Chris Wint foram levados a julgamento por assassinato. Mas apesar de terem sofrido anos de abusos em suas mãos, não tiveram a mesma sorte que o menino Lagosta na hora da sentença. Nenhum deles negou sua intenção de matá-lo, e durante o julgamento, Mary contou ao tribunal sobre as agressões de longo prazo de seu marido. Ela dizia que ele iria matar a todos. O juiz negou o depoimento de especialistas afirmando que a senhora Stiles era uma esposa maltratada, agindo em autodefesa, dizendo que ela não estava em perigo iminente no momento do assassinato. Mary reconheceu que seu marido não havia abusado dela naquela noite em particular, mas implorou aos jurados e ao juiz que acreditassem que suas ameaças anteriores significavam que ela sabia que naquele dia ele teria que morrer ou que a qualquer momento ela ou o filho seriam mortos por ele. Com apenas 17 anos na época, Greg Stiles III testemunhou que poucos dias antes do assassinato do seu pai, ele havia arrombado uma porta trancada para resgatar sua madrasta de mais um ataque de embriaguez. Ele encontrou seu pai sufocando a madrasta, mas nada adiantou o testemunho do enteado. Os 3 não conseguiram escapar da acusação de assassinato. O júri os considerou a todos culpados. O cérebro, Glenn, foi condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional por pelo menos 25 anos. Chris foi condenado a 27 anos de prisão e Mary foi declarada culpada de conspiração para cometer assassinato e foi condenada à prisão em fevereiro de 1997 por 12 anos.
E é isso, pessoal, essa foi toda a história do tão conhecido Menino Lagosta, ou pelo menos por foto, porque o que mais tem no Google é foto desse ex-Menino Lagosta. E você concordou com a prisão do trio? E na não prisão do Menino Lagosta? Deixe aqui nos comentários sua opinião. Enquanto isso, eu vou ficando por aqui te aguardando na próxima sexta, ok? Um ótimo final de semana para todos vocês.